Iniciando o módulo de ferramentas, esse módulo só vai ter a ferramenta do Valgrind, né, que é uma ferramenta que a gente usa muito aí para debugar código e até para dar aquela refinada no código, sabe? Para ver se tu tá manipulando certinho a memória e tudo mais. Temos Valgrind. Valgrind é uma ferramenta que só dá para ser utilizada no Linux, tá? Não sei, honestamente não sei, se existe alguma gambiarra, daquelas gambiarras bem cabulosas que existe para programar em Windows, sabe? Por exemplo, para usar Makefile em Windows, eu sei que existem umas gambiarras assim. Mas de qualquer forma, é interessante você programar numa distribuição Linux, certo? Eu estou utilizando aqui nesse vídeo a Mint, que ela é muito similar ao Windows. Eu coloquei a barra aqui do lado por costume do Ubuntu, que é uma outra distribuição, né? Mas o Mint aqui ele parece bastante com o Windows, ele tem esse menuzinho aqui, menu iniciar e tal. E até aqui os demais itens são muito similares ao do Windows, né? Mas assim, eu posso recomendar Ubuntu e Mint, que são as que eu já utilizei. Não se prende muito a usar a mesma distribuição do professor e tal, porque o que importa mesmo, na verdade, é o compilador, certo? Que no caso a gente vai usar o GCC. Então, independente da distribuição, o teu código-fonte vai funcionar, certo? O professor Evandro, quando ele ministrava ED1, E2 para mim, ele utilizava a Mint, certo? Era uma versão um pouquinho mais antiga, inclusive, com um kernel um pouco mais antigo, mas não se prende a isso, tá? De verdade, a distribuição não importa, é mais uma questão de preferência. Existem umas que são mais leves, tipo o Ubuntu da vida, e existem umas que são um pouquinho mais pesadas, porém elas têm uns recursos a mais de visuais e, enfim, ferramentas, tudo mais. Mas aí vai de você, certo? Eu recomendo dar uma pesquisada, mas eu posso recomendar Ubuntu e Mint. Aqui no ponto C, que vai estar disponibilizado lá no nosso repositório do GitHub, eu criei logo abaixo dos includes essa caixinha aqui, tá? Que ela é basicamente um lembrete sobre o Valgrind. Nesse link aqui você vai encontrar essa página. Ela vai mostrar de uma forma mais específica as coisas do Valgrind, certo? Ela vai mostrar aqui para você, por exemplo, uma descrição do Valgrind, vai te mostrar as opções básicas e tudo mais, vai explicar sobre alguns erros. Enfim, é interessante você dar uma olhada aqui nesse link, certo? Só que eu vou dar uma resumida no que a gente usa mais. É interessante você conhecer todos as ferramentas, né, todas as propriedades do que você vai utilizar, só que acho que acaba não recaindo sobre o escopo do nosso uso em ED, certo? Todo meu trajeto de programação em C, eu só usei essas três primeiras opções. Vou comentar essa daqui porque eu achei ela um pouco interessante. Quando eu estava pesquisando ali para montar essa aula, eu achei essa opção aqui interessante, mas eu particularmente nunca usei, tá? Eu já usei essas três primeiras e apenas. A carinha do Valgrind é mais ou menos assim. Logo que você compilar o teu arquivo, né, isso daí vocês vão ver lá no módulo de compilar vários arquivos, ou makefile, ou até mesmo compilar um arquivo, como é esse exemplo aqui, tu vai gerar um arquivo .out, certo? Se você não renomeá-lo, ele vai vir como .out. Para utilizar o Valgrind, né, a carinha do Valgrind vai ser assim. Você escreve Valgrind, coloca as opções que você quer utilizar, se não quiser utilizar nenhuma, não tem problema. Daí você vai colocar o teu executável e se quiser passar argumentos, né, você vai passar os argumentos normalmente, né, como se fosse uma execução normal, tá? Inclusive, o argc e argv, que a gente vai ver mais pra frente, não é alterado por causa do Valgrind, tá? Ele vai continuar pegando os mesmos parâmetros, tá? Ele não vai pegar esses parâmetros aqui de trás. Então não precisa se preocupar se, se o professor rodar com Valgrind, meu negócio vai dar errado. Não precisa se preocupar, tá? Porque, se eu não me engano, vale o teste aí, mas muito certamente ele vai continuar pegando a mesma coisa de input, tá? O Valgrind é uma ferramenta para debug. Eu coloquei aqui embaixo alguns dos erros mais comuns, tá? Inclusive, teve aqui erro que eu nunca me deparei com ele, tipo esse daqui, mas eu vou comentar, porque ele parece bem plausível de acontecer. Existem outros, certo? Só que o próprio nome, e depois eu vou mostrar também, né, dar uma olhadinha ali como é que é o log do Valgrind no terminal e tudo mais, você consegue acabar descobrindo o erro, né, e resolvendo, então sem muita dificuldade. Então eu vou comentar aqui os que são mais usuais, e daí o resto vale a pena dar uma pesquisada caso recaia, né, um outro erro cabuloso aí. O que mais acontece, meu,
assim, de longe, é invalid e invalid of size de um tamanho de bytes, certo? Nesse pequeno bloco de código aqui, eu deixei um exemplo, né? Então vamos compilar nosso arquivo. Note que nessa compilação eu estou usando uma flag "-g". Não sei se ela foi comentada no módulo de compilação e das flags do GCC e tudo mais, mas esse "-g" ela é uma flag referente ao Valgrind, certo? Que ela vai disponibilizar para você, enquanto você estiver debugando o teu código usando o Valgrind, quais linhas os erros estão surgindo, certo? Então é interessante, tá, você colocar junto das suas flags o "-g", que ele dá uma orientação melhor para você, certo? Aqui, esse pequeno bloco que está descomentado de código, ele vai gerar para a gente invalid of size 2 e invalid read of size 1. Esses sizes aqui, eles são referentes à quantidade de bytes, que é o seu problema, certo? Lembrando que o Valgrind ele vai ser um monitor, podemos dizer assim, de memória, então ele vai estar te mostrando aqui em quantidade de bytes, certo? No caso do invalid read ou write, a gente vai ter invasão de leitura ou de escrita, certo? Respectivamente. Read para leitura, write para escrita. Aqui no nosso código, a gente vai estar gerando nessa linha um invalid write, certo? Inclusive você pode ver aqui, ó, linha 21 da main no arquivo valgrind usage, então aqui. E nesse pedaço aqui a gente vai estar gerando um invalid read of size. Por quê? Tá vendo que essa string ela dá 22 caracteres e eu aloquei apenas 21 espaços de memória, né, de size of char, então apenas 21. Isso aqui vai dar invasão de memória, certo? É muito interessante, inclusive dependendo da ideia que tu estiver utilizando, né, porque assim, VS Code é um editor de texto, né, mas dependendo aí do editor que tu estiver usando, ideia, essa informação aqui, quando você botar o mouse em cima, são coisas diferentes, tá? Aqui no VS Code, se eu não me engano, ele vai te mostrar esse 22 aqui, né, como o tamanho da string, já contando o /0 no final. Então, é interessante você levar em conta a existência do /0 no final da string toda vez que você for alocar espaço de memória, certo? Então aqui, se eu mudar o calloc aqui para 22, você vê que quando eu compilar novamente, eu não vou ter o invalid write of size, certo? Porque a string é de um tamanho compatível, vou ter apenas o invalid read. Ok? Então toma muito cuidado com os tamanhos das strings e tudo mais. Já tive colegas aí de turma que achavam que o erro era um negócio insanamente complicado, estavam debugando o código assim a fundo e foi ver, era uma string que faltava alocar um espacinho a mais e tal. Tem gente que por segurança aloca aí um espaço 10, 100 a mais, não vou falar nomes, mas mal não faz, certo? Mas toma sempre cuidado e não vai esbanjar a memória também. Aqui no invalid read of size a gente vai ter também invasão de memória, só que no caso para leitura, né? No write a gente vai ter invasão para escrita, no read a gente vai ter invasão para leitura. Tá vendo que eu estou tentando acessar a string na posição 30, só que essa posição não existe. Tanto que aqui ele fala ó, que você está 8 bytes depois de um bloco alocado de 22 bytes, certo? Então realmente, se você fizer a matemática, né, 30 menos 22 dá 8, que é o tanto que você está tentando acessar depois. Você está tentando invadir memória, certo? Outro bloco de código que gera um errinho, eu vou comentar o anterior, né, para não ficar poluindo demais aqui a tela pra gente, mas outro bloco de código que vai gerar um errinho um tanto usual é esse daqui, que vai gerar o conditional jump or move depends on initialized values, tá? Ou também pode ser, se eu não me engano, um termo mais curtinho que vai ser initialized variable, alguma coisa assim, certo? Mas é basicamente quando você declara uma variável e, como o próprio nome já diz, você não inicializa a variável. E quando você tentar acessá-la para leitura, você vai pegar lixo de memória, certo? Esse erro aqui, cara, já vou adiantar, ele não cracha o teu programa, certo? Só que, não nesse exemplo aqui que eu dei, pelo menos, né? Só que ele vai pegar lixo. E lixo de memória é instabilidade na certa, tá? Porque se você não sabe o que vai estar lá, se é um negócio aleatório, pode ser que isso gere, pode ser não, né? Muito provavelmente vai gerar uma instabilidade. Então é bom tomar um certo cuidado com isso, tá? O log aqui no nosso terminal vai ser basicamente esse. Ele vai te falar conditional jump depends on initialized values. Nesse caso foi quando eu tentei acessar pelo printf, né, a nossa variável character. Aqui ele
mostra a linha, como eu já mostrava antes e tal. E aqui, ó, vocês podem ver que ele vai mostrar um negócio meio estranho. O que que é esse vprintf internal.c na linha 1600 e tanto? Isso aqui é coisa interna do printf, tá? A gente não vai ter acesso a isso, lógico, mas é alguma coisa referente ao printf, certo? O que é interessante pra gente é até aqui em cima, tá? Inclusive, quando tu estiver lendo o teu debug, você vai... Aqui em cima é a ocorrência mais, como posso dizer, final. E se você for olhando as linhas para baixo, você vai dando um tipo um traceback, sabe? Então, tanto que nessa linha 33 aqui, ó, já é no printf.c, certo? Então, tipo, já é coisa interna aqui. Eu me enganei na hora de selecionar aqui, eram essas três linhas, mas vocês pegaram a ideia, certo? Então, quando você for debugar teu código usando aqui, o que está mais para cima é a ocorrência mais recente, certo? Então, se tu for olhando as linhas de baixo e quais os arquivos e tal, você vai dando um traceback até a origem, muito provavelmente, né, do problema, tá? Esse daqui vai ser, cara, um system call. Esse daqui tá com cara de compilador, certo? Então nem vou entrar no mérito. Esse daqui nem é importante, mas como eu disse, ó, ele vai tentar dar um write no que tu pediu, e daí se tu for dando traceback aqui, ó, tal, printf na linha 33, main na linha 26, certo? Então, é interessante quando você estiver debugando, aqui é a ocorrência mais recente, vai olhando para trás, que você vai chegar na origem do problema muito provavelmente, certo? Vamos comentar esse pequeno bloco de código. Outro erro que, quando eu estava pesquisando aqui, me pareceu comum também, só que eu, sinceramente, nunca enfrentei, tá? É quando você tenta dar overlap de memória. Não consegui gerar aqui, escrevendo o código e tal, não consegui gerar esse erro, tá? Ele não me parece muito usual, mas se você acabar enfrentando, né? Aparentemente ele é mais usual do que os outros, então se você acabar enfrentando ele, muito provavelmente é isso que está acontecendo. Você vai ter uma string aqui, né? Ou pode ser uma cadeia de qualquer coisa, não. Pode ser tipo um vetor de inteiros, enfim. Mas é mais comum geralmente esses vetores de string assim, então já fica esperto. Você tem uma string aqui de exemplo, acabada em /0 inclusive, e quando você tenta utilizar o memcopy para pegar a string e copiar ela de novo a partir de um destino, você acaba sobrepondo memória, tá? Isso aqui você vai resolver lá com alocar mais espaço, colocar mais para frente, né, essa destination aqui, de um lugar que não acabe sobrepondo memória e tal. Então vai dar interpretação aí do problema, certo? Outro problema que é muito usual mesmo, inclusive uma boa prática para ele, para resolver esse problema, né, é você fazer o famoso que nosso professor falava é quem suja limpa, certo? Então, se você tem uma função que ela vai inserir nós na sua lista, se essa função não cria o conteúdo do nó, se ela simplesmente recebe o conteúdo que vai ser colocado no nó e ela faz o nó da lista e só coloca esse conteúdo no lugar, não é interessante a sua função que remove um nó da lista que ela dê free no conteúdo também. Não é interessante. É interessante que você faça uma função que retorne o conteúdo do nó, certo? Essa função de remover ela vai simplesmente dar free em toda a parte do nó em si, mas vai retornar o conteúdo para você fazer o que você bem entender, onde é correto você fazer, certo? Então, você deu a lock fora, você vai dar free fora. Isso é um jeito, uma boa prática, um jeito muito interessante de você acabar, por osmose, assim, evitando esse problema aqui, que é o invalid free, tá? Muito provavelmente quando vocês estiverem estudando árvore e tal, vocês vão ter esse probleminha aqui, porque trabalhar com recursão e tudo mais, mas é basicamente quando você tenta dar free numa variável que não foi alocada, ou você tenta dar free duas vezes numa variável, enfim. Eu vou rodar aqui para você ver, né? Mas o erro é bem simples, sabe? E às vezes encontrar ele é um pouco chato, mas de novo, você vai ter o teu erro, a última ocorrência, vai olhando para trás e tu vai ter onde ele veio, certo? Inclusive se você olhar aqui no invalid free, ó, o nosso erro do invalid free em si, ele é aqui no free, beleza, no Valgrind usage na linha 46. Só que ele fala, o endereço de 0 bytes inside a block de 1 já foi dado free. Aqui, ó, no free, Valgrind usage na linha 45. Então ele está basicamente te contando. O cara que você está tentando dar free na linha 46, ele já foi liberado na linha 45, sabe? Então, um jeito
de corrigir esse erro é você parar de dar free 2 vezes, certo? E daí ele vai dar 0 erros, certo? Vamos começar a falar um pouquinho aqui da interfacezinha dele e daí a gente passa para aquelas opções e tudo mais. Esse primeiro bloco aqui, ele vai ser basicamente uma apresentação do Valgrind, tá? Isso daqui você não vai se importar muito, é basicamente dando um oi pra gente. Nesse intervalo entre essa apresentação e o, o Heap Summary, a gente vai ter os nossos erros de fato, né? Então aqui a apresentação teve invalid free, e daí vem o Heap Summary e tudo mais. O Heap Summary vai ser basicamente a quantidade de memória que tu usou, tá? E dependendo da quantidade de argumentos que tu colocar aqui na frente do Valgrind, a gente já vai ver as opções, tu vai ter mais informações, certo? Referente tanto ao heap aqui, quanto enquanto você vai vendo os erros aqui, você vai vendo mais informações, certo? Depois de ver esse heap aqui, se você liberou todos os blocos de memória, maravilha, você vai ter uma mensagenzinha. Nenhum leak é possível, nenhum leak foi detectado, né? E aqui embaixo você vai ter a quantidade de erros de contextos diferentes, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, aqui. Tá vendo que eu tive um heap summary, ou seja, né, as memórias que eu aloquei, enfim. Eu tive 2 allocs e apenas um free, certo? Eu aloquei isso daqui ao total. Foram 22 bytes em um bloco, que foi exatamente aquela string, né, que a gente alocou aqui no começo do vídeo. E tá vendo que eu não dei free nela? Então se você olhar o leak summary, ele vai basicamente falar, ó, a perda definitiva que você teve foi 22 bytes em um bloco. Inclusive, a gente vai ver ali, né? Inclusive ele até dá a sugestão aqui de usar o leak check full. Se você usar o leak check full, ele vai falar para você usar o show kinds all e depois vai falar para você usar o track origins, né? Mas ele vai basicamente te falando de onde veio essa memória, onde você alocou ela, tudo mais, a gente já vai ver isso, certo? Esse still reachable é porque você ainda, né, no meu caso tem 0 bytes, mas é bem comum você ter esse still reachable aqui com valores. É porque você ainda tem referência para esse bloco de memória, certo? Você ainda consegue dar free nele. Esse definitive loss aqui geralmente é quando você acaba associando outra coisa ao ponteiro, sabe? Tinha um ponteiro que guardava uma região de memória, mas você associa outra coisa a ele. Então você perde a única referência que você tinha para a região de memória. E daí não tem como você dar free nela. Então toma sempre cuidado com isso, certo? Vamos olhar aqui as opções que eu tinha mostrado. Basicamente essas opções, deixa eu limpar o terminal aqui, elas são o Valgrind em si. O Leak Check Full, ele vai checar tudo que pode ter de vazamento de memória na tua execução. O Show Leak Kinds All vai mostrar todos os tipos de leak que você teve, certo? E o Track Origins, ele vai, como o próprio nome já diz, ele vai dar track nas origens da memória. Tipo, ele vai dando um traceback enquanto você foi manipulando a memória e tudo mais, até chegar na origem do teu vazamento de memória. Esse log file, como eu disse, eu nunca usei, mas eu achei interessantíssimo. Para você, ao invés de fazer o log aqui no terminal, como a gente estava fazendo antes aqui, ó, você vai fazer para um arquivo. E o caminho do arquivo você vai especificar na frente desse igual. Então, se você quiser fazer na própria pasta que a gente está, né, aqui o ferramentas, o Valgrind, você deixa dessa forma aqui. Ele vai criar um arquivo.txt com esse nome, né, com o log. Agora, se você quiser em outra pasta, tu vem colocando, incrementando o caminho aqui na frente, né? Então, se eu quiser, por exemplo, a desktop, mas ao invés de pré-ed, eu quiser a pasta, por exemplo, teste, eu vou colocar desktop barra teste barra valgrind output.txt, enfim, certo? E dele vai criar o log. E aqui na frente nosso executável, e eu não quero passar no argumento, mas se a gente quisesse passar algum argumento para argverg-c, a gente passaria aqui, certo? Então, independente. Vou rodar aqui, ele deu essa paradinha, e ele vai criar, na pasta que a gente já estava, o log do valgrind, certo? Vai ser exatamente o mesmo log que tinha lá no nosso terminal, só que ao invés de ficar pulando o terminal, ele vai gerar um arquivo, certo? Deixa eu comentar aqui e descomentar a parte que de fato tem leak de memória e tudo mais, porque eu quero mostrar de fato essas opções aqui de leak e tudo mais funcionando, certo? Aqui se a gente olhar, tá vendo que
ele dá uma especificação a mais do Hipsumere, né? Ele não fala só que foram 22 bytes em um bloco, ele fala onde ele foi alocado. Ele foi alocado na Valgrind Usage, né, na função main, na linha 20. Então você vai conseguir aí debugar muito melhor o teu código. Tá? Então, fica sempre esperto com isso. Aqui ele vai ter a quantidade de erros de contextos. Se seu código for muito mal escrito, assim, desculpa falar isso, mas se teu código for um pouco, né, mal organizado, tu vai acabar tendo muito erro. E, cara, não sei de cabeça qual que é o número, tá? Mas eu creio que seja por volta ali de 1 milhão, 10 milhões, não sei. A partir de, digamos, 1 milhão de erros, o Valgrind para de dar track na memória, tá? Então, ele vai simplesmente apresentar uma mensagem para você que ele parou de dar track na memória e vai falar para você, go fix your code. Então, assim, você não quer ser usado pelo Valgrind, né? Então, tenha boas práticas de programação aí. Inclusive, se o teu erro for muito cabuloso, ele às vezes retorna várias interrogações, assim, do erro. Já aconteceu comigo. Mas, de um modo geral, o Valgrind ele é bem útil, tá? Só toma cuidado quando estiver programando e lembra sempre da boa prática do quem sujou limpa. Que você vai usar o Valgrind mais para refinar o teu código do que para acabar debugando, certo?